E aí, pessoal, tudo certo? Surgiu uma ideia aqui entre o pessoal do Geocast da gente fazer diferentes análises espaciais básicas em distintos softwares, resgatando uma ideia lá da revista FOSGIS Brasil. Vou botar uma imagem dela aí aqui embaixo, da revista FOSGIS Brasil, que tinha um quadro que era software livre também faz. Pegava uma mesma análise e era reproduzido em diferentes softwares. E a ideia é resgatar isso, mas botar também programação, R, Python. E vou aproveitar e resgatar os comentários, desculpa, os comentários que foram feitos na minha apresentação sobre análise espacial de biodiversidade, onde eu apresento análises de processos pontuais, e o pessoal questionou como definir, por exemplo, numa análise de primeira ordem, usando o kernel, como definir o raio de busca. Então, vou mostrar no R como fazer essa análise de kernel desde o início, carregando um arquivo, convertendo para o objeto que a gente precisa converter para fazer análise de kernel, fazendo análise e como escolher esse raio de busca, entre aspas, escolher, né? Como definir esse raio de busca. Mas prestem atenção, fiquem até o final, porque eu vou mostrar também um outro parâmetro que é importante, as pessoas não dão muita importância. Sempre se fala do raio de busca, mas tem um outro que chama efeito de borda, traduzindo livremente do inglês, e que eu vou abordar aqui também. Então, para fazer essa análise, a gente esteve pensando em usar dados abertos, tudo isso. E aí, conversando, a gente teve uma ideia que era de usar os dados do OpenStreetMap. E aí, talvez a gente até faça um vídeo de como baixar os dados do OpenStreetMap. E a gente não estava meio sem tema, e aí eu lembrei, na verdade, de uma... Eu não sei se é uma lenda urbana, eu acredito que seja verdade, que é o seguinte: dizem que BH é a cidade com maior concentração de bares. Não sei se é por pessoa, se é por quadra, mas enfim. Aí eu falei, vamos baixar esses dados de BH e vamos analisar. Vamos ver como é que é a distribuição de bares de BH. Então, a gente vai fazer essa análise com os dados do OpenStreetMaps, dos bares que foram mapeados lá em BH. A gente não vai definir se BH é a cidade com maior concentração ou não. A gente só vai fazer análise de concentração, né, análise de kernel. Mas se alguém quiser, alguém animar em fazer essa análise aí, só avisar que a gente acho que é uma boa, é interessante ver como a gente poderia analisar isso. Então a gente vai analisar os bares mapeados, tá? E aí os dados foram mapeados como um ponto, então a gente vai usar eles como um processo pontual. Primeira coisa, eu estou aqui no RStudio, tá bom, pessoal? Tenho aqui, criei já um script chamado bareskernel.r. Aqui eu tenho meu console do R. Então vou começar indicando os pacotes que vocês precisam instalar. Primeiro é o RGedal, tá? Que precisa para a gente poder ler os arquivos espaciais, o arquivo espacial no caso, tá? Eu ainda vou botar um parâmetro chamado dependências igual a true, verdadeiro, para que ele já carregue também, instale os pacotes aos quais o RGedal depende, tá? Então ele vai instalar o RGedal e todas as suas dependências. Instalando pacotes. Também vai ser necessário instalar o pacote chamado SPATStat, tá? De estatística espacial, dependências igual a true. Eu não preciso instalar, então não vou executar esses comandos, deixei comentado, tá? Com esse numeral aqui. Eu já vou carregar com o library RGedal.
tá? E aí ele já carregou lá embaixo, Ctrl Enter, ele vai executar a minha linha aqui lá embaixo. Library stat, tá aqui, beleza. E aí vamos carregar os dados, tá? Então, bares BH vai ser um objeto que eu vou criar a partir do read OGR, tá bom? E vou indicar aonde está esse bares, tá dentro de dados. Ele é um GeoJSON e eu preciso dizer qual é a layer, tá? Porque pode ter outras layers, então vou botar a layer dele é bares BH também, é o mesmo nome. Carreguei aqui, ele disse que foi tudo carregado. Existem 146 feições e 32 campos, colunas, né? Seria... Não me parece muita coisa, eu esperava mais. Vamos fazer um plot aqui disso para ver. Então essa é a distribuição. E se eu quiser com as coordenadas, né, eu boto axis igual a true. Tá, e aí ele mostra aí as coordenadas dessa distribuição. Reparem que ele já tem, né, um sistema de coordenada definido. A gente pode saber assim, opa, não, bares BH, deixa eu ver aqui, tá aqui o CRS, já aqui definido, WGS84, latlong, beleza. Então tá, então a gente já carregou nossos dados, tá? Já tem aquele mapeado, vamos dizer, eu fiz um plot básico dele. E aí a questão agora é, vamos ter que converter, convertendo os dados para PPP, que é PPP é um tipo de dado usado pelo pacote SPAT-STAT, que, se eu não me engano, é a abreviação de Poisson Point Process. Point Process é para processos pontuais. Poisson é aí o pessoal da estatística pode confirmar, é uma distribuição ou um tipo de distribuição, tá, de dados que é usado para os processos pontuais. Então a gente vai ter que fazer essa conversão, não é muito difícil. Vou botar como bares PPP para eu saber que esse objeto é os bares no formato PPP. A primeira coisa que eu vou precisar é o seguinte, eu vou precisar informar, eu vou usar essa função PPP, e primeiro eu vou informar as coordenadas do eixo X, que seria a longitude, a mesma coisa do eixo Y, tá? E eu ainda vou precisar de uma coisa, eu preciso informar uma janela que seria, eles chamam de window, mas que seria a área de estudo, vamos supor. O que ele precisa saber? Ele precisa saber a área de estudo. Então, por exemplo, eu poderia usar como área de estudo a cidade, o limite da cidade de BH. Como eu não tenho, e a ideia é trabalhar só com esse dado dos bares, eu vou usar um retângulo que contenha todas as coordenadas. Com isso, eu vou usar o bounding box ou seja, o limite desses bares, tá? Das coordenadas desses bares. Então, vou botar o Windows igual a... Vou converter aqui, fazer uma lista, bares BH, tá, beleza. Do bounding box de bares BH, não é, bbox. O que é o bbox? Bbox é justamente os limites
né, que contém toda essa distribuição de pontos, tá? Então eu vou usar a primeira linha, tá? Então reparem que o bounding box agora são essas linhas e a segunda linha também. E aí ele vai fechar, tá? E ele vai fechar esse processo. Vamos ver. O que eu fiz de errado? Bounding box BH2. Descobri aqui que na verdade não é Windows, mas Window. Então eu tenho aqui, eu criei o processo pontual, informei as longitudes, informei as latitudes, informei a janela que envolvente desses pontos, tá? Que ele diz que é um retângulo com essas coordenadas. Executei, fazendo um plot, ele vai me dar essa distribuição aí, os pontos. Beleza. Então, transformei já o meu dado, que era já espacial, num formato PPP. Tá? Ah, claro, aqui no R, uma coisa interessante é sempre pedir ajuda, que ele faz interrogação e a função que a gente está usando, por exemplo, eu usei a função aqui PPP, e aí ele vai mostrar todas as informações a respeito do que a gente está trabalhando, dessa função. Agora o que eu vou fazer é, enfim, fazer a densidade de kernel. Tá? Ele se faz pela função, vou botar como bares kernel, tá? Se chama density.ppp, tá? Densidade para esse tipo de dado, bares ppp. Só que tem o seguinte, deixa eu mostrar aqui as densidades, essa função. O que eu preciso? Eu preciso de um dado nesse formato PPP, tá vendo? Ele precisa do x e vários outros parâmetros. Esses outros, a maioria já tem um padrão definido. O x é um objeto de processos pontuais da classe PPP, por isso eu tive que converter. E eu tenho que informar o sigma. O sigma é justamente esse raio de busca do kernel para suavizar o meu kernel. Se eu fizer esse density PPP só com o objeto, só com o processo pontual, ele vai me dar erro porque eu não informei o sigma, que é esse raio. Então eu vou informar aqui, vou botar sigma igual a, vou botar um arbitrário, 0.001, tá bom? Ele rodou. Vamos lá, vamos plotar isso para a gente ver. E esse é o kernel com o raio 0,001. Vou só por curiosidade, vou plotar os bares BH e vou adicionar a esse mesmo plot. Então eu botei plot bares BH, add igual a true. Então ele vai adicionar em cima desse plot. Ficou interessante e tal, mas a questão toda é... deixa eu ver aqui. Dar uma organizada nesse código para poder... mas a questão toda é como definir o raio de busca. Então vamos a isso. Lá no help, o bacana é que a gente tem toda a informação, inclusive as estatísticas relacionadas, tá? Eu vou ver depois isso aqui com vocês, essa parte aqui que ele fala do Deagle, mas vamos mais abaixo, ele vai falar aqui sobre como determinar o sigma, tá bom? E aí ele comenta, ele fala todo o que pode ser. Então esse sigma pode ser definido por um valor, como a gente fez aqui, 0,01,
ou a gente pode usar uma função que vai determinar esse valor. E ele mostra que existe uma função, por exemplo, bwDiggle. Eu vou fazer clique aqui e ele vai mostrar. O bwDiggle é uma validação cruzada para definir esse raio de busca, o bandwidth, para o kernel. Então eu vou fazer o seguinte, isso aqui é uma função, esse bwDiggle, usando bw.diggle, bwDiggle de bares ppp. Só essa função ele já vai me resultar um valor. Ele já me diz ali, ó, 0,002 e lá vai fumaça. Então, se eu copiar isso aqui de novo, tá? E substituir se eu substituir essa função aqui, esse valor que eu coloquei por essa função, ele vai rodar um kernel onde o sigma vai ser esse valor, tá bom? E esse valor, pessoal, o bwDiggle, é um valor estimado a partir de uma validação cruzada, tá? Definida pelo Diggle. Aqui tem toda a informação básica a respeito de como isso é estimado. Não deixem de ler a referência para ter certeza que estatisticamente é isso que vocês precisam. Por quê? Porque tem outras formas de estimar esse valor. Vamos ver o resultado aqui primeiro. Então eu rodei o bares kernel de novo, só que agora com esse valor para o raio. Vemos que ele ficou bem mais ajustado aos pontos. Eu imagino, inclusive acredito que a cada ponto ele dá um pico e já nem suaviza muito, né? Já pico, a cada ponto ele dá o pico e pronto. Como eu estava falando, tem outros estimadores, por exemplo, o bwScott. E aí eu vou ver aqui, ó. E aí ele usa, né, uma regra do Scott para definir esse raio de busca. Então vamos de novo, eu vou copiar isso aqui e vou mostrar como fica com o bwScott. bwScott. E aí repara que o bwScott ele dá dois valores. A gente pode fazer uma média desses dois valores ou escolher o máximo ou mínimo, tanto faz. Mas repara que o valor do Scott já é maior que o do Diggle. Por mais que sejam dois valores, é sempre maior, porque o do Diggle dá 0,02 para esses processos, para esses dados dos bares. Aqui, o do Scott dá 0,15 ou 0,19, sacou? Fazendo a média ficou 0,17. Então, vou usar essa média, tá? E vou plotar. Aí a gente vê que ele fica bem maior, inclusive que a suavização fica bem maior, inclusive maior que a minha, que eu fiz aleatória não, sim, escolhi um número qualquer, que era 0,01, no caso aqui a gente está usando 0,017, então ele ficou bem mais suavizado. Então a questão toda é como escolher. Vamos parar de usar escolher de uma forma subjetiva e tem formas como escolher estatisticamente. Aí a questão é qual usar, a do Scott, a do Diggle. Tem que ler, ver como eles estão fazendo, o que está sendo levado em conta, por que eles estão fazendo dessa forma e definir. Reparem que tem outros ainda. bwFrac, por exemplo, tá? Beleza, eu comentei que eu ia falar sobre um efeito de borda que não é muito levado em consideração, tá? Talvez o efeito nem seja tão grande. Vamos voltar lá para o Density, ppp, e é o seguinte, ele tem aqui um parâmetro chamado edge igual a true. Se a gente for ler aqui o que é o edge igual a true, ele diz que é um valor lógico indicando quando deve se corrigir
deve-se ter uma correção de borda. O que acontece, pessoal? Leva-se em consideração, vamos supor, um botânico. O botânico, não sei, está estudando uma área e ele vai mostrar árvores nessa área. Essa correção de defeito de borda se faz necessário porque, como ele está estudando uma área, ele não está fazendo amostras fora dessa área. E é muito provável que hajam, nesse caso, árvores fora e próximo à borda. E isso afetaria também o estimador dentro da área. Por mais que você esteja só analisando essa área de estudo, o fato de ter árvores para além alteraria o estimador a partir do momento que ele chega e faz a estimação próximo à borda, tá? Só que ele não tem a informação do que está além da borda, tá bom? Então isso gera um efeito e aí a gente pode corrigir isso usando esse parâmetro e além disso a gente pode definir como usar. Então tem um Deagle, que é uma grande referência nessa área de processos pontuais e de análise espacial, que além de correção, a gente pode colocar se vai usar a metodologia do Deagle, tá? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, vou usar de novo a média. O edge ele já é por padrão como true e ainda vou colocar como Deagle igual a true também. Talvez a gente não veja muito efeito, tá, nesse resultado, mas o interessante é saber que isso tem que ser levado em consideração e que aqui tem toda a estatística que é levada em consideração se o edge estiver igual a true e o Deagle também, e se estiver usando a metodologia do Deagle. Tá? Então, o de sempre, leiam. O R é bacana por isso, porque permite se apropriar dessas estatísticas e não usar as coisas de forma subjetiva. Então, basicamente era isso. Vou guardar esse raster aqui, esse script vou deixar disponível. Beleza? Mas antes disso, pessoal, vou mostrar aqui uma outra coisa. Vamos fazer um mapa dinâmico para a gente poder analisar esse kernel, tá? Vamos fazer o seguinte: install packages map view, tá? Vocês precisariam instalar esse pacote. E a gente vai fazer o seguinte: eu vou pegar o bar, vou converter o bar para um raster, porque esse kernel ele tá como uma imagem, tá? Então vou converter ele para um raster. Preciso definir calma aí, vou precisar definir aqui a gente não tem o library, também vou precisar do raster, tá? Então vamos instalar duas outras bibliotecas, o raster e mapview. Raster para trabalhar com dados de raster, mapview para a gente fazer esse mapa dinâmico. Então eu vou converter o meu kernel para um formato raster e vou definir o CRS dele, né, o sistema de coordenadas, está como NA, só que eu sei que ele é a WGS84. Então vamos definir ele como o mesmo CRS do Bares BH. Tá? Beleza. E aí a gente vai poder fazer o seguinte: vamos usar esse map view. E aí abre aqui nesse viewer um mapa dinâmico
com o kernel, com vários layers. Eu não tenho do CartoDB, mas posso usar, por exemplo, o OpenStreetMap. E aqui a gente pode ver, por exemplo, aonde mais ou menos está caindo essa área de maior concentração. Outra coisa interessante que aí depois a gente pode ver é a resolução desse raster. Ele faz por um padrão, mas a gente pode definir e pedir para ele usar um determinado padrão de resolução. Nesse caso aqui ficou também o kernel do Scott ficou um pouco grande. Vamos usar aqui o do Deagle, por exemplo. Vou mudar. Aí ficou bem mais pontual a distribuição. Vou mudar para o OpenStreetMap, fica melhor. Então seria aí essa área do Carmo, parece que tem maior concentração, pelo menos dos mapeados, né? Perto dessa área aqui, que é o Parque da Mangabeira, perto entre aspas, não sei quão perto. Basicamente é isso. Então mostrei o kernel e também como fazer um mapa dinâmico rapidinho, só para explorar os dados. E até a próxima. Pessoal, estava editando e vi que talvez um detalhe que seja interessante para vocês, que é o seguinte: a gente gerou o kernel, mas a gente talvez tenha interesse de salvar esse arquivo em um formato raster para a gente poder trabalhar no QGIS ou no ArcGIS, né? Então o que a gente vai fazer vai ser salvar. Então vou botar aqui esse comando: salvar o kernel em formato raster, tá? E para isso, pessoal, só para lembrar, isso aqui é importante, a gente já converteu o kernel para raster e já definiu um sistema de coordenada dele, tá? Porque ele vem sem essa informação. E aí a gente vai usar essa função writeRaster, tá? Que é essa função que está aqui. E eu, usando essa função, eu preciso dizer qual é o objeto que eu vou escrever. Então é bares kernel, eu vou escrever esse objeto em um arquivo TIFF chamado bares kernel bh.tiff, tá bom? E aí ele vai escrever nesse arquivo bares kernel bh esse arquivo aqui. Então eu vou ter um arquivo TIFF write, tá errado, write raster, e ele salvou. Beleza? É claro, o writeRaster tem várias outras parâmetros que valem a pena serem olhados com calma, mas é basicamente isso. Agora você já tem o kernel salvo para trabalhar no QGIS, para fazer o mapa e tal, essas coisas. Beleza.